país único justamente pela diversidade de seu povo. 1,2 bilhão de habitantes, divididos em diferentes etnias, costumes e principalmente crenças. Uma terra de espiritualidade marcante, onde surgiram 4 grandes religiões: hinduísmo, sikhismo, budismo e jainismo. Doutrinas responsáveis por alguns dos mais deslumbrantes templos da Índia. As colinas de Sharanandri, nos arredores da cidade de Aurangabad, a cerca de 1.300 quilômetros da capital Nova Delhi, escondem algumas das mais fascinantes e intrigantes construções já feitas pelo homem. Um inigualável complexo arquitetônico formado por 34 templos e mosteiros, literalmente escavados em pedra. Este sítio arqueológico, mundialmente conhecido como Grutas de Ellora, se estende por 2 quilômetros ao longo da encosta da montanha. As ruínas mais antigas datam do século V, as mais recentes do século XIII. E desde 1983, o grupo de templos é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Atualmente, o local é administrado e protegido pelo governo da Índia, que executa ações periódicas de preservação e pesquisa. Por isso, as grutas receberam números de identificação. As primeiras foram escavadas pelos budistas, entre os anos 600 e 800. São 12 no total, e estão mais ao sul da montanha. Depois vieram os 17 centros hindus, construídos entre 600 e 900 depois de Cristo. Por último, mais ao norte, foram feitas as 5 cavernas jainistas entre os séculos 10 e 13. Os templos foram construídos bem próximos uns dos outros, o que revela um período de tolerância religiosa na história da Índia. Originalmente siempre había paciencia, tolerancia entre todas las religiones de la India. Se puede decir hasta ahora. Pero a veces hay problemas hoy día por el político, pero en general las gente locales son muy buenas y viven juntos, tranquilamente. Trabajan juntos en el mismo lugar, viven juntos en la misma colonia, al lado. En general se puede decir que la India tiene muy buena tolerancia de la religión entre nosotros. Se existe talvez alguma explicação para isso, está no próprio caráter da cultura indiana, que sempre, de alguma maneira, foi de alguma maneira tolerante ou que até ciosa da sua diversidade cultural interna. E me parece que existem, de fato, vários grupos minoritários de religiões diferentes dentro da Índia e que, pelo menos até recentemente, tiveram um espaço de preservação e convivência. Quer dizer, por um lado, eles não fizeram um esforço prosélito de se espalhar, mas, por outro lado, também nunca foram suprimidos, né? A Índia é bastante notável por isso, né? Pela sua diversidade interna. As grutas impressionam não apenas pela beleza, mas principalmente pelo método usado nas construções. Todos os 34 templos foram escavados rocha dentro, à mão, com ferramentas simples, como martelo e cinzel. As estruturas representam um estilo diferente de visão criativa e capacidade de execução. São obras complexas que exigiram várias gerações para planejamento e realização. Cada uma das cavernas levou dezenas e algumas até centenas de anos para ficarem prontas. En las cavernas de Ellora tenemos 2 estilos diferentes que lo usaban, pero todos hechos a mano, cincel y martillo. Pero aquí lo usaban 2 técnicas diferentes.
Primero los artistas sabían solamente la técnica de cut-in, o dentro de la roca. Quiere decir afuera adentro, luego de arriba abajo. Porque la piel de abajo lo usaban como andaimios para subir, para hacer el techo y luego iban bajando. Pero después de ver un templo en sur de la India, ellos querían copiar, quieren hacer cutout. Entonces es muy difícil cutout porque para tienen que vaciar una piedra de la montaña y luego tienen que empezar de arriba abajo, pero sin techo. Entonces está siempre abierto al cielo, se llama cutout. Pero cuando tiene techo como un cuarto, se llama cut-in, o dentro de la roca. As cavernas budistas, hinduístas e jainistas têm diferentes tamanhos e acabamentos. Um trabalho que foi sendo aprimorado ao longo dos séculos. As mais antigas são as budistas. São 11 monastérios e um templo para orações e meditação, construídos entre os séculos 5 e 8. Em geral, os monastérios são construções de 2 ou 3 andares, formados por uma série de quartos, salas e outros aposentos. Mas nenhuma caverna budista é tão fascinante quanto a de número 10. Um enorme salão rodeado por pilastras, medindo 13 metros de largura por 26 de profundidade e 10 de altura. O teto é entalhado para simular uma obra em madeira. Por isso o local também é conhecido como a Gruta do Carpinteiro. No fundo, uma estátua monumental de Buda em atitude de pregação. Uma imagem diferente, intrigante. Buda não está sentado na tradicional posição de lótus com as pernas cruzadas. Aqui ele aparece como um rei, sentado em seu trono. Y en la cueva número 10 de Budista de Ellora tenemos una estupa muy grande, hecho con misma piedra, y en esta estupa hay Buda sentado. En la posición de la mano se llama enseñanza, teaching, enseñando, pero las piernas no están como en loto. Como en otros lados siempre se puede notar que Buda siempre sentado en loto, pero aquí no está en loto, está sentado sobre como una silla, porque tenemos una influencia de otra cultura, otro país, se llama Egipto, porque en aquella época había un negocio de aquí a Egipto. Esta ciudad de Aurangabad y alrededor es muy famosa para hacer los textiles. Entonces es un buen negocio para los locales, igual para los reyes. Entonces ellos exportaban los textiles o telares que hecho mano de aquí por afuera en otros países, Egipto y otros países, y en algún momento los artistas viajaban de aquí por allá, igualmente de allá venían por aquí. Por eso ya tenemos influencia de Egipto aquí en el Ellora, que Buda sentado, igual que Abu Simbel, fraunes en vez de loto, que es porque esta postura de Buda, es sentado como de Egipto, de fraunes, no tiene que hacer nada con el budismo ni con la India. As figuras ao lado de Buda e outras esculpidas nas paredes exteriores também são um exemplo da influência egípcia na região. Além disso, imagens de querubins enfeitam algumas paredes. Uma mostra clara da cultura judaico-cristã. Com o declínio do budismo na Índia, por volta do século 8 d.C., a montanha passou a ser usada para a construção de templos hindus e jainistas. Na parte norte da montanha estão os templos mais recentes, construídos entre os anos 900 e 1200. São 5 cavernas jainistas. O jainismo surgiu por volta do século 5 a.C. É considerada uma religião ateísta, sem uma figura central como Deus. A doutrina é passada por 24 profetas que aparecem de gerações em gerações. Eles são conhecidos como Tirthankaras. O jainismo é dividido em 2 sectos, Svetambara, em que os monges usam roupas brancas,
e de Gâmbara, na qual os seguidores andam completamente nus. Os templos construídos em Ellora pertencem à doutrina mais radical. As cavernas não são tão grandes e imponentes quanto as mais antigas, mas a ornamentação e riqueza de detalhes são admiráveis. Una cosa curiosa de las cavernas del jainismo es que el trabajo es muy fino, porque está hecho al final, en siglo XI, XII después de Cristo, y después ya no hay más cuevas en esta zona. Pues lógicamente ya no hay más cavernas hechas después del jainismo. Sobre todo los jainistas son comerciantes. Como este templo aparece también se puede notar en la India, hay templos hechos en mármol, porque son comerciantes, tienen mucho dinero, prosperidad, y por eso el trabajo es muy bonito en el jainismo. O sagrado tem muitas manifestações possíveis, né? Ele pode se manifestar no despojamento ou na humildade de um templo simples para homem simples, e que encontra a sua sacralidade exatamente nessa pobreza e nesse despojamento, e ele pode ser suntuoso como uma ideia da própria suntuosidade da divindade, né? Ou demonstrando de alguma maneira o quanto os homens estão dispostos a investir ou a entregar em sacrifício ao sagrado. Então, me parece que essa diversidade de templos, ela manifesta a diversidade das vivências possíveis do sagrado, e elas são virtualmente inesgotáveis. A Caverna 32, conhecida como Indra Saba, é a maior delas e foi esculpida no século IX. A construção foi realizada com duas técnicas diferentes. Primeiro, escavando a rocha no sentido vertical, de cima para baixo. Depois, na horizontal, montanha adentro. Ao passar pelo portão de entrada, vemos um enorme pilar, um elefante e um grande altar no centro, tudo esculpido em uma única pedra. O templo é dedicado a Mahavir, o 24º e último dos profetas. Ele aparece representado dentro do altar. Na parte de trás, na área escavada para dentro da montanha, 2 andares com enormes salões lindamente decorados. Aqui vemos mais um altar em homenagem a Mahavir. No outro extremo do salão, há uma estátua da deusa protetora Ambika, sentada sobre um leão. Ao lado, uma imagem com clara influência da cultura chinesa. A veces la gente, extranjeros, pensaban que ellos está hecho solamente por los monjes o por los monjes. No es así. Está hecho por los 3 grupos, los monjes, los artistas y la gente locales. Los artistas que venían de otras partes de la India eran profesionales y ellos pagaban por los reyes. Ellos trabajaban por 2 cosas, para ganar dinero y también para enseñar su arte, pero los monjes trabajaban solamente para la religión, pero no eran artistas, los monjes. Por eso no podía hacer nada más que ellos ayudaban la historia, mitologías a los monjes, y la gente local trabajaban como cargadores. Matinga, a deusa da prosperidade, também está representada, sentada sobre um elefante. O teto é ornamentado por uma linda flor de lótus. Ao lado dela, é possível ver partes de pinturas que resistiram ao tempo e hoje são um tesouro da história da arte indiana. Corredores estreitos fazem a ligação com outra bela gruta, que segue os mesmos padrões de ornamentação e beleza. A outra metade das grutas do complexo foi construída por hindus entre os anos 600 e 900.
São 17 magníficas amostras da cultura védica, com representações de deuses, homens e animais. E agora chegamos à principal atração por aqui, a caverna de número 16, ou o Templo de Kailasa. Uma escavação de proporções gigantescas, decoração requintada e incrível trabalho de construção. A obra, que teve início por volta de 760 d.C., é uma representação do Monte Kailasa, a famosa montanha do Himalaia. Inicialmente, o templo estava coberto com gesso branco para ficar mais parecido com o verdadeiro Monte Kailasa, que quase sempre é coberto de neve. Sí, el nombre Kailasa viene de Monte Kailasa, porque de acuerdo con el hinduismo hay una morada del Shiva en los Himalayas, Monte Himalaya, se llama Monte Kailasa. Y los reyes que pagaban el patrocinio, el dinastía se llama Rashtrakuta, eran seguidores de Shiva. Y por eso ellos quieren dedicar un templo a Shiva aquí y luego lo llamaron Kailasa. Shiva, ele é o destruidor, né, o transformador. Então ele tem a capacidade de transformar as formas, está relacionado então à ação. A Índia realmente ela é um lugar muito vasto, né, realmente é um subcontinente, tem vários ambientes diferentes. E você tem em especial esses Himalaias, ou Himalayas, como é falado em sânscrito. Himalayas literalmente Hima é neve, né? Alaya é a morada, então é a morada da neve, é um lugar que tem muita neve, é um lugar frio. No norte, né, ele realmente tampa ali a fronteira do norte, e é um lugar alto. Então as montanhas, elas estão sempre associadas com o conhecimento, com a sabedoria. Né? Aquilo que é o mais alto é realmente a sabedoria sobre a própria verdade. Então o próprio Himalaia, as montanhas, elas são identificadas com Shiva. Porque Shiva, ele realmente, como ele representa essa sabedoria, esse conhecimento, esses sábios, a própria montanha é o ambiente dele. E esse Monte Kailasa, ele é um monte específico, é um monte especial. É falado que Shiva mora no Kailasa. Embora pareça um edifício separado, um templo com vários andares, na verdade, o monumento foi esculpido em uma única rocha. É a maior escultura monolítica do mundo, isto é, feita em um único bloco de pedra. 7 gerações de artistas fizeram a escavação, de cima para baixo, por cerca de 150 anos. Es única cueva, se puede decir, en la India, que tardaron tantos años en hacerlo. 150 años solamente para una cueva. Porque otras cuevas en el oro tardaron 30, 40, 20, 50, pero es único cueva, único templo, la 16 Kailasa, que es dedicado al Shiva, tardaron 150 años en hacerlo. Porque ¿qué pasaba? Algún momento, durante lluvia, durante monzones, cada año no trabajaban porque no sale sol. Porque la luz de sol es única manera para ellos para trabajar, pero cuando hay monzones, no sale sol, nublado, es muy difícil para trabajar. Entonces 4 meses de lluvia tenían tiempo para hacer proyectos del futuro. Os artistas começaram a talhar primeiro os detalhes do telhado, para depois descer para o teto e seguir para os andares mais baixos até chegar ao chão. Ao longo da construção, foram retiradas mais de 200.000 toneladas de pedra. Cinzéis terminaram o trabalho com perfeição, preenchendo as paredes com detalhes decorativos. Um enorme pórtico dá as boas-vindas. Passando por ele, é possível ver que o templo é formado por um grande pátio, medindo cerca de 46 metros de largura por 82 de profundidade, com um paredão de 32 metros de altura ao fundo. Ao redor, belos corredores e outros salões talhados na pedra. O altar principal, com 2 andares, fica bem no centro. Este modelo arquitetônico, com uma estrutura em forma de pirâmide,
É muito marcante nos templos do sul da Índia até hoje. Na base, elefantes esculpidos como se mantivessem a estrutura no alto. Pero la forma cuando se ve que está hecho parece como una carroza de los elefantes. Y ya dos elefantes están tirando del frente. Cuando entramos adentro se puede notar por cada lado hay un elefante, pero en otra dirección porque están descansando. Pero actualmente están tirando como los bueyes y caballos, por ejemplo, sobre sus lomos. Y luego hay un puente, como la vara. Y después al final una carroza principal para sentar la gente. Al lado tienen una columna por cada lado, se llama mastil, para poner la bandera, que nos indica a quiénes pertenece esta carroza, por ejemplo. Y después por atrás, cuando vamos a dar una vuelta, hay animales, elefantes, dragón, león, por mismo nivel por todos lados, son las ruedas de la carroza, ellos llevando sobre sus lomos. Y sobre todo el segundo piso en el medio, donde hay la vara, hay asiento del cochero para dirigir este vehículo, para conducir este vehículo. A ornamentação das paredes e a riqueza dos entalhes impressiona. Esculturas de diferentes divindades estão espalhadas por toda parte. E mais uma vez, é fácil perceber a influência de outras culturas. Kailasa tenemos influencia de Egipto también. Puede ser vienen como los comerciantes, a veces vienen también seguidores. Y por eso aquí se puede notar, hay un panel donde se puede ver, hay un señor, la cara, la facción parecido como un Egipto y también hay algunos parecidos como chinos. La cara, la barba también, los ojos como muy, muy chiquitos. Este es como dice, de los chinos. Passarelas tornam possível passear pelas galerias do segundo andar do templo central. Aqui fica o altar principal, dedicado a Shiva, o deus da destruição. No interior, a imagem de uma Shivalinga, símbolo fálico que representa a energia necessária para a origem do universo. E até hoje, mais de 1000 anos depois, os hindus visitam o local e mostram toda a sua devoção. Estas cuevas de Ellora nunca abandonado porque la caverna o el templo principal de Ellora, la 16, se llama Kailasa. Está dedicado al Shiva y siempre lo usaban un templo por los locales y también de otros estados de la India, venían la gente como peregrinaciones. Lo usaban casi hasta independencia como un templo culto. O templo de Kailasa e todo o complexo de Ellora é uma verdadeira prova de que o homem, em alguns momentos, é capaz de criar e executar obras divinas. 34 esculturas de proporções épicas cravadas para a eternidade nas montanhas de Sharanandri. Difícil decidir qual é a mais bela e encantadora. Mas quem disse que é preciso escolher?